Dislike, né? Bom, então estamos gravando aqui nossa aula. Bom dia para todos, bem-vindos. E vamos aí então finalizar, né, o nosso curso agora, essa segunda parte, né, na verdade aí, já que a gente ficou aí decidido aí na semana passada, semana passada não, né, na terça-feira, que na próxima quinta, dia 4, estaremos aí a nossa prova de número 2. E na semana que vem, na terça-feira, dia 2, a gente faremos aí uma aula de dúvidas, né? Então, apenas para quem tiver dúvidas aí, a gente fica aí na aula, beleza? Então, hoje a gente vai terminar essa matéria aí da parte 2, continuando aí com o que vimos na terça-feira. Então, vamos lá. A gente estava vendo aí partes da lei de Ohm, lei de Kirchhoff, corrente, resistência, bateria, circuitos elétricos, ok? Só para a gente entrar no clima. Então, dependendo, né? Vamos relembrar aí, apenas dependendo do sentido da corrente, né? Se ela passa aí da polaridade positiva ou negativa de um componente, a gente pode ter um potencial positivo ou um potencial negativo. E a lei de Kirchhoff, né? A segunda lei, dizendo para a gente que a somatória dos potenciais numa malha fechada é sempre zero. Vamos ver como é que isso é aplicado na prática, né? Porque aquelas formulinhas que a gente lembra lá do ensino médio, né? De associação de resistores, todas elas aí decorrem justamente dessa lei de Kirchhoff, né? Da soma dos potenciais igual a zero. Então vamos lá, vamos entender aí como é que elas funcionam. Então, primeiro, a parte de associação em série de resistores. A associação em série, né, significa que eu tenho aí os resistores em sequência, né? Então, por exemplo, nessa figura que está aqui, ó, eu tenho R1, R2 e R3 e eles estão ligados aí numa sequência, né? Eu não tenho 3 ou mais fios fazendo junção dos resistores. Eles estão ligados aí por um único fio, por isso que eu posso dizer que eles estão em série. E algumas propriedades, né, desses resistores em série, eles dizem aí que a corrente é a mesma para todos os resistores. E, né, uma vez aqui que a corrente está saindo desse pedaço aqui, ó, né, da minha bateria, a corrente é a mesma que está passando em todo mundo aqui, certo? E a segunda característica é que a soma dos potenciais de cada resistor é igual ao potencial da bateria. Okay? E a segunda propriedade ela decorre automaticamente aí da nossa segunda lei de Kirchhoff, da somatória dos potenciais igual a zero, né? Lembrando aí que os potenciais de cada um dos resistores, né? Ó, se a corrente está passando aqui nesse resistor da esquerda para a direita, esse ponto é o mais, esse é o menos. Esse resistor ela passa de cima para baixo, esse é mais, esse é menos. Esse resistor aqui de baixo ela passa da direita para a esquerda, esse é mais, esse é menos. Então, na hora que eu avalio o giro da corrente, né? Que é um giro aí horário, na bateria, ela passa do menos para o mais. Então, na bateria, eu tenho um potencial positivo. No resistor R1, ela está passando do mais para o menos. Então, eu tenho uma diminuição de potencial. Então, é um potencial negativo no resistor R1. No resistor R2, também passando do menos para o mais, um decréscimo de potencial negativo. E no resistor R3, também passando aí do mais para o menos, diminuindo o potencial menos IR3. Se eu pegar essa expressãozinha que está aqui, epsilon menos IR1 menos IR2 menos IR3 igual a zero e isolar a corrente, certo? Eu vou chegar aqui nessa novo termo, né, aonde eu posso definir a minha resistência equivalente, que é a resistência que eu posso substituir todos os resistores do meu circuito como sendo a somatória deles, certo? Então, é dessa equação aqui, eu entendo que a soma dos resistores é a minha resistência equivalente, então eu posso chegar nessa expressão aqui, que é basicamente uma lei de Ohm, ok? Não foge aí, eu tenho potencial por resistência igual a corrente. E aí eu substituo todos os meus resistores por um resistor equivalente. Beleza, gente? Tudo bem? Tranquilo? Então, essa formulinha da somatória dos resistores, né? Ela vem aí diretamente do nosso da nossa lei de Kirchhoff da somatória dos potenciais.
Ok, vamos lá, então. Vamos enunciar as leis de Kirchhoff, só para a gente não dizer que não falamos delas. São duas, né? A segunda a gente já viu, vimos aí na aula passada, onde a soma algébrica das malhas de um potencial é sempre igual a zero, né? Basicamente aí a conservação de potencial. E a primeira nós já vimos também, né? Que é o que a gente chama de conservação da carga. Só que aí eu estou considerando a carga em função do tempo, que no caso é a nossa corrente. Então ela diz aí que para qualquer nó, né, o nó sendo aquele ponto de junção de 3 ou mais ramos de circuito, a somatória das correntes que entram no nó é igual a zero. Né? Isso diz para a gente que as correntes que entram são iguais às correntes que saem. Essa é a nossa lei de conservação aí, as duas leis de Kirchhoff para circuito. É com elas que eu resolvo qualquer circuito elétrico. Né? Então, aí, para estar encontrando resistências, correntes, capacitâncias, indutâncias, depois, etc., a gente sempre está usando aí as leis de Kirchhoff. Beleza? Olha só, então, só para a gente entender melhor como é que funciona aí a primeira lei, né, que é a lei dos nós. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é um nó, né, é a junção aí dos fios, ok? Pelo menos 3 ou mais fios, eu chamo de um nó. Então, a corrente que está entrando I1, a corrente que está entrando I2, ok? A corrente que está saindo do nó é igual à soma das correntes que estão entrando nele, né? I1 mais I2, né? Poderia chamar esse cara até aqui de I3, né? Igual a I1 mais I2. É basicamente uma analogia com tubos de água, né? Imagina que você tem aí duas conexões de fluxo, certo? Aqui entra água, e aqui também está saindo água, né? Então eu tenho aí essa análise aí, essa analogia. Tudo bem? Então a lei de conservação de carga, né, que é a chamada lei dos nós, a primeira lei de Kirchhoff, funciona dessa maneira. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Beleza? Só para a gente ter uma ideia de como isso funciona, né, aqui na prática, né? Olha esse circuitozinho que está aqui, ó. Esse circuito já é um pouco mais complexo, certo? Eu tenho aí, ó, duas baterias, que é o ε1, ε2, e eu tenho 3 resistores, ó, R1, R3 e R2. Consequentemente, eu tenho 3 correntes, corrente I1, corrente I3 e corrente I2, certo? Então, esse circuito aqui, eu chamo ele de circuito com 2 mais 1 malhas. Né? Como assim 2 mais 1 malhas? Bom, se você olhar aqui, ó, eu vou ter a malha da esquerda, ok? Que é essa malha aqui, ó, que eu estou circulando em verde, certo? Isso aqui é uma malha fechada. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma malha chamada de BADB, né? Porque eu estou contando a partir do ponto B aqui, ó, BADB de novo. Né? Então, essa é a minha malha da esquerda. Aí eu tenho a malha da direita, que é esse outro pedaço que está aqui fechado do circuito. Ok? Essa malha da direita, eu posso chamar ela de BDCB de novo. Estou fechando, eu saio e volto no mesmo ponto, né, para estar aí representando a minha malha. Então, essa seria a minha malha da direita. E, além disso, eu posso pegar, né, o cenário completo, né, que seria a minha malha externa, né, fechando todo o circuitozinho aqui, né, que seria a minha malha BADCB de novo, ok? Então, esse é o caso aí de toda a malha. Beleza? Consegue enxergar que tenho 3 malhas aí, gente? Né? 2 menores, uma da esquerda, uma da direita, e uma total, né? Que pega tudo, né? Sim? Beleza? Então tá bom. E aí o que acontece? Deixa eu só apagar os desenhos aqui, ó, para a gente enxergar melhor. Imagina que eu estou pegando aqui o meu ponto B. Certo? Ó. No ponto B, a corrente que está entrando no ponto B é a corrente I2.
ela entra, né? Ela faz esse caminho aqui, ó, no sentido que está desenhado aqui na nossa figura. E a corrente I3 e a corrente I1, elas estão saindo do ponto B, né? O I1 está saindo aqui e descendo para cá. Ou seja, na nossa lei dos nós, eu posso dizer que I2 é igual a I1 mais I3. Né? Se eu tomar aqui esse ponto B como referência, certo? Eu tenho aqui que I2 é o que entra, I1 e I3 é o que sai, certo? Da mesma maneira, eu poderia pegar o outro nó, né? Ó. O outro nó do meu circuito é o ponto D. No ponto D, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho I1 entrando, eu tenho I3 também entrando, e eu tenho I2 saindo. Né? Então, eu obtenho exatamente a mesma equação. Ok? Então, não importa o nó que você tome como referência, né? Isso aí fica de maneira arbitrária. Então, tanto um quanto o outro, você vai encontrar aí a mesma relação de conservação de carga. Certo? Só para a gente treinar aqui, vamos montar as equações aí de cada malha, tá? Então, eu vou dar de novo apagando os desenhos aqui, ó, para a gente montar as equações. Então, a partir do ponto B, né? Então, na bateria, a gente já tem as polaridades, né? Ó, menos e mais, né? O tracinho maior é o positivo, o tracinho menor é o negativo. Então, eu não preciso me preocupar com as polaridades das baterias. Eu preciso apenas definir as polaridades dos resistores. Então, no resistor R1, a corrente passa nele é a corrente I1, que está aqui. Certo? Ela chega primeiro na parte de cima, então eu denomino ela positivo, e a parte de baixo, por onde ela sai, é negativo. Agora, a corrente I2, aqui. A corrente I2, ela está passando de baixo para cima no resistor R2. Então, aonde ela passa primeiro, eu denomino positivo, e aonde ela sai, eu denomino negativo. E a corrente I3, que passa no resistor R3, aqui no meio do nosso circuitozinho, ela está passando de cima para baixo, aonde ela chega primeiro positivo, aonde ela sai negativo. Então, já denominamos aí o giro das nossas correntes. Beleza? O giro não, né? A polaridade aí de cada um dos resistores. Agora que a gente definiu a polaridade, eu vou definir o giro, né, em cada uma das malhas, para onde cada corrente está girando. Então, se a gente pegar primeiro a malha da esquerda, que é essa malha que está aqui, ó, para onde estaria girando a corrente dela? Né? Aqui está passando I1. I1 desce aqui também. I1 vem para direita aqui. Só que aqui nesse ramo de cá, I3 está descendo. Então eu tenho como se eu tivesse 3 ramos no sentido anti-horário e um ramo no sentido horário. Né? O que ganha? Qual seria o sentido de giro que eu escolho? Alguém aí? Eu poderia escolher o horário também, Lucas. Não tem problema nenhum, na verdade. Né? A escolha ela é arbitrária. Certo? Eu queria induzir vocês a escolher o sentido anti-horário, na verdade. Né? Porque eu tenho aqui, ó, você pegar as correntes I1 aqui, ó, I1 descendo para a esquerda, para baixo e para a direita, né? Eu tenho em 3 pedaços do circuito ela indo no sentido anti-horário, certo? E um pedaço ela está indo no sentido horário. Então, na verdade, eu gosto de fazer essa análise de maioria. Né? Então, aonde tem a maioria, eu escolho ali como o sentido de giro. Né? Mas, na prática, isso não importa muito. Né? Porque o que vai acontecer se você escolher o sentido contrário do da maioria? Certo? Você apenas vai encontrar uma corrente depois negativa. Certo? Então, você encontrando uma corrente negativa, significa que o sentido que você definiu está invertido. Né? Você deveria ter escolhido o sentido oposto, mas não deixa de estar aí numericamente correto. Né? Apenas o sentido negativo que vai estar sendo encontrado
com inverso, ok? Mas, a princípio, não teria problema, certo? Inclusive, tem um exercício aqui que a gente vai fazer daqui a pouco, onde eu escolho de propósito o sentido contrário, justamente para que a gente veja aí a corrente dando negativo, tá? Então, eu vou escolher aqui essa corrente no sentido anti-horário, né, nesse giro aqui. E na malha daqui da minha esquerda, certo? Aqui é fácil, né? Ó, tá I3 para baixo, I2 vem para cá, para a direita, I2 sobe, I2 para a esquerda, né? Aqui também estão todas aí no sentido anti-horário, né? Então, essa aqui é bem fácil de visualizar, né? Aí não tem nem como eu escolher o sentido oposto, né? Embora eu pudesse fazer isso, certo? Então, vamos lá. Ó, na malha da direita, certo? Ó, no giro da corrente, eu estou passando aqui na bateria ε1 do menos para o mais. Então, ε1 positivo. No giro da corrente, no resistor R1, eu estou passando do mais para o menos, né? No sentido anti-horário aí. Ou seja, esse potencial ele é negativo. Certo? Justamente aí porque eu estou indo do mais para o menos. E no resistor R3, na malha da esquerda, né? Eu estou indo aí do menos para o mais. Então, eu estou aumentando meu potencial. Por isso, mais I3R3. Né? Então, essa seria a minha equaçãozinha aí da malha da esquerda. Agora, para a malha da direita. Giro sentido anti-horário, certo? Então, eu tenho aqui, ó, no R3, né, ó, do mais para o menos, então, potencial negativo. Sentido anti-horário no I2, né, do mais para o menos no R2, então também é negativo. E na bateria, né, eu também estou indo aí do mais para o menos no sentido anti-horário. Então, menos ε2, certo? Então, a gente tem aí todos os potenciais negativos. E na minha malha inteira, né, na nossa malha geralzona aqui, ó, eu poderia dizer que ela também está girando no sentido anti-horário, certo? Tá aqui, ó, girando nesse sentido. Então, na bateria ε1, ela passa do menos para o mais, então uma potencial positivo. No resistor R1, ela está passando do mais para o menos, potencial negativo. No resistor R2, ela está passando do mais para o menos, potencial negativo. E na bateria ε2, ela também está passando do mais para o menos, potencial negativo. Então, a partir dessas equações, certo? Eu consigo montar aí o que a gente chama de sistema linear, certo? Então, você teria aí basicamente três incógnitas, né? Que seriam aí as três correntes, I1, I2 e I3. E, nesse caso, você tem quatro equações, né? Porque eu tenho a equação da malha da esquerda, eu tenho a equação da malha da direita e eu tenho a equação da malha total, além aqui da minha equação da conservação de carga. Então, são quatro equações para três incógnitas. Então, fica fácil aí da gente estar resolvendo o nosso sisteminha linear. Tudo bem, gente? Beleza? Ficou alguma dúvida em relação aos sinais, em relação a giro? Tudo bem? Tranquilo mesmo? Então tá bom. Então beleza. E a gente vai usar, então, né, essa análise aí para estar definindo a nossa resistência em paralelo. Como é que fica definido aí a associação de resistores em paralelo? Então, basicamente, aí eu tenho duas propriedades, né? Primeira propriedade, o potencial é o mesmo para todos os resistores, que é justamente o oposto da associação em série. Por quê? Porque eles estão sempre ligados no mesmo ponto, né? Então, se você pegar aqui, ó, o ponto A e o ponto B, ó, então o resistor R1, certo? Ele sai daqui e vem ligar no ponto A. O resistor R1 sai daqui e vem ligar no ponto B. Se eu pegar o resistor R2, ó, ele sai e vem se ligar no mesmo ponto, né? Tanto A em B aqui. E o resistor 3, olha só, ele sai daqui e vem se conectar com o mesmo ponto. Ele sai daqui e vem se conectar com o mesmo ponto. Então, como eles estão em paralelo, eu digo aí que o potencial é o mesmo para todos os resistores. Então, essa é a propriedade aí que a gente tem para associação em paralelo. E as correntes,
né, aí sim a gente usa a lei dos nós. Agora, a soma das correntes de cada resistor é igual à corrente da bateria, né? Então, aí a gente tem justamente aí a lei dos nós funcionando, ok? Para esse caso aí. Então, o que vai acontecer? Para cada resistor, né, eu vou ter uma corrente passando aqui, ó. Então, no resistor R1, corrente I1, no resistor R2, corrente I2, e no resistor R3, corrente I3. Então, a corrente em cada um dos resistores, ó, I1, V, R1, dividido por R1, corrente I2, V, dividido por R2, e corrente I3, V, dividido por R3. Ok? Lembrando aí, como o potencial é o mesmo, né? Eu estou apenas chamando eles de V. Como na segunda propriedade a soma de corrente é igual à soma da bateria, então eu posso dizer que o I é igual a I1 mais I2 mais I3, né? Onde esse Izinho, sem subíndice, é a corrente que está passando na minha bateria aqui no meu Epson. Substituindo cada uma das correntes, né? Então fica, eu posso pôr o V em evidência, uma vez que ele está aqui em todos os termos, então ficou V em evidência para fora, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Essa somatória de inversos aqui, de resistência, é o que eu chamo de resistência equivalente, né? Na verdade, o inverso da resistência equivalente é a somatória dos inversos de cada resistência. Então, a gente tem aí que essa é a nossa formulinha, né, para a resistência equivalente. Então, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim por diante, independente aí de quantos resistores eu tiver associados em paralelos. Desta maneira, né, eu posso escrever, então, substituindo aqui esses denominadores, né, como sendo o meu resistor equivalente. E, novamente, eu encontro a nossa lei de Ohm, né, corrente é igual a tensão por resistência. E aí eu posso substituir todos os resistores por um único resistor equivalente. Certo? Ainda no caso das resistências, se eu tiver apenas duas, certo? Então seria aqui, ó, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, nesse caso, eu posso usar o que eu chamo de produto pela soma, né, que é justamente aí o mínimo múltiplo comum. Né? Então, fica 1 sobre REC é igual a quando você tira o MMC, né? Embaixo fica R1, R2, que multiplica R2 mais R1. Na hora que você inverte a expressão para achar a resistência equivalente, né? Aí eu tenho justamente aí o nosso produto pela soma. Isso aqui vale apenas para quando eu tenho aí dois resistores, né? Então, para dois em paralelo, a gente usa o produto pela soma. Tudo bem, gente? Beleza? Então, geralmente a gente aprende essas formulinhas, né, no ensino médio, cursinho, etc. E o professor geralmente vomita, né, a fórmula lá. Isso aqui é por causa disso, né? Ninguém entende de onde vem. Então, aqui a gente está esmiuçando, né, as propriedades, né, justamente para estar entendendo aí que essas formulinhas de resistências equivalentes, né, tanto para série quanto paralelo, elas não surgem do nada, elas vêm aí associadas às leis de Kirchhoff. A de resistores em paralelo, ela está relacionada com a lei dos nós, e de associação em série, ela está relacionada com a lei da conservação dos potenciais, né, uma para cada lei de Kirchhoff aí. Beleza? Tudo bem? Dúvidas, gente? Certinho? Ok. Vamos fazer um exemplo, então. Vamos lá. Então, exercício, certo? Esse exercício aí, ó, eu tenho um circuito com mais de uma malha, formado por uma fonte ideal e 4 resistências. Com os seguintes valores, ó, R1 valendo 20 ohms, R2 valendo também 20 ohms, a minha bateria valendo 12 volts, que está aqui, o resistor R3 valendo 30 ohms e o resistor R4 valendo aí 8 ohms.
né? Então, ele está te dando aí todos os valores, né? Os valores de cada resistência e o valor da minha fonte de tensão. Aí são 3 perguntas. Primeira, qual é a corrente na fonte? Segunda, qual é a corrente I2 no resistor R2? E terceira, qual é a corrente I3 no resistor R3? Certo? Então, ele quer saber aí, basicamente, quais são todas as correntes, né? A gente tem 3 correntes aí no circuito, então ele está querendo identificar quais são as 3 correntes. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Aqui, ó, essa corrente I1 que está passando no resistor R1, ela é a mesma corrente que passa na bateria. I1. E ela é também a mesma corrente que passa aqui no resistor R4, certo? Então, aqui está passando I1 no R4 e I1 também na nossa bateria. Nesse ponto de nó aqui, aí eu tenho aquela bifurcação, né? Aí a minha corrente se divide. Ela se divide em duas, sendo I2 para R2 e sendo aí I3 para R3. Ok? Então, eu tenho aí as 3 correntes. Tudo bem? Beleza por enquanto? Certo? Então, a ideia aqui é o seguinte, né? Eu tenho 4 resistências. Então, a princípio, eu precisaria estar substituindo essas resistências por uma resistência equivalente, né? Para aí sim estar achando primeiro quanto vale a corrente da bateria, que é o que ele quer no nosso item A, para aí depois ir diminuindo aí o nosso circuito para encontrar as outras correntes. Então, olha só. Se a gente analisar aqui, ó, vocês vão ver que o ponto B e o ponto C, eles estão ligando tanto o resistor R2 quanto o resistor R3. Então, dá para dizer que R2 está em paralelo com R3, certo? Ó, embora ele não esteja desenhado aqui, como na maioria dos outros circuitos viria desenhado, certo? Mas ele não deixa de estar em paralelo ali com o resistor R2. Então, R2 e R3 estão paralelos. Então, basicamente, né, eu vou reduzir a malha da direita fazendo um resistor equivalente. Sendo assim, como a gente tem aí apenas 2 resistores, né, vamos usar aquela formulinha do produto pela soma, certo? R2 e R3, então eu tenho 20 vezes 30 dividido por 50, 12 ohms. Então, aqui está o meu 12 ohms. Nesse caso aqui agora, para esses 12, né, aí eu posso dizer que está apenas passando I1 por aqui. Certo? Porque eu fui reduzindo o meu circuito, porque agora ele virou um circuito em série. Né? Então ficou bateria, resistor R1, resistor R23, que é o equivalente entre o resistor 2 e 3, e o resistor R4. Então eles estão aqui todos em série agora. E na propriedade de resistências em série, a corrente é a mesma para todo mundo. Então, no caso aí, a corrente I1 é a corrente que está passando aqui. Beleza? Então, agora que a gente tem essa associação em série, agora do circuito reduzido, eu faço uma nova redução, né, de resistências para achar a resistência equivalente do circuito inteiro, só que agora em série. Então, ó, eu vou usar a regra da série, né? Agora aqui, ó. Ou usar a regra das malhas direto, né? Você poderia estar usando aí a lei das malhas, né? Ou aí direto a série, né? Para estar encontrando aí. Então, o que acontece? Vamos fazer pelas malhas aí. O sentido de giro, ó, corrente que passa no resistor R1, positivo aqui, que está entrando, negativo aqui, que está saindo. No resistor R23, positivo aqui, negativo aqui. No resistor R4, positivo aqui, negativo aqui. Na bateria já está definida a polaridade. Então, todo mundo aqui está girando no sentido horário, certo? Esse é o sentido de giro da minha malha. Então, o que temos? Passando na bateria, do menos para o mais, positiva. Passando no resistor R1, do mais para o menos, então potencial negativo. Passando no resistor R23, do mais
para o menos, potencial negativo. E passando no resistor R4, também do mais para o menos, potencial negativo. Então, agora a gente só substitui, né? A nossa única incógnita aí é a corrente I1. I1 aqui, I1 aqui, I1 aqui. Então, bateria 12 volts, I1 vezes 2, vezes 20, né? Negativo, menos I1 vezes 12, menos I1 vezes 8. Resolvendo a equação, a gente fica com 12 volts dividido por 40 ohms, que me dá 0,3 amperes. Então, a corrente que está passando em cada um dos nossos resistores ali, a corrente I1, ela vale 0,3 amperes. Tudo bem, gente? Beleza? Dúvidas aí por enquanto? Certinho? Felipe, Isaac, Leonardo, Maria Júlia, tudo bem? Certo? Então, beleza. Ok. Então, tá bom. Então, esse foi o nosso item A, né? Ele queria saber aí quanto valia a corrente I1. Agora é para encontrar as outras duas correntes, certo? Então, para encontrar as outras duas correntes, o que a gente vai fazer? Vou fazer o caminho das voltas, certo? Então, o seguinte, o potencial, ó, aqui vou voltar um pouquinho no slide passado aqui, ó, mas o potencial que passava aqui, ó, nesse resistor R23, né, eu consigo achar qual é o potencial dele, uma vez que eu sei agora qual é a corrente que passa aqui. E eu tenho o valor da resistência equivalente. Então, nesse caso aqui, ó, o meu V23, ele é I1 vezes R23. Então, eu vou dar 12 vezes 0,3, né? Isso aqui vai me dar 3,6 volts de potencial aqui, ó, entre os pontos B e C. Então, esse é o meu potencial aqui. E quando eu revolto, né, vamos dizer assim, não revoltar, mas eu estou complicando o meu circuito novamente, certo? Está aqui, ó, o ponto B e C, né? O potencial continua sendo aqui aquele que eu tinha achado, 3,6 volts para o resistor R2, 3,6 volts para o resistor R3, que é aquela propriedade de resistores em paralelo, né? Então a gente tem ali os nossos 3,6 volts. Isso significa que eu consigo encontrar as correntes de cada um deles. Então, por exemplo, se eu pegar o R2 e a corrente I2, ó, então, no resistor R2, que era 20, estão passando aí 3,6 volts de potencial. Então, se eu dividir 3,6 por 20, eu vou encontrar 0,18 amperes. Né? Essa é a minha corrente que está passando aí no resistor R2, que é a minha corrente I2, que é a resposta do item B. E se eu fizer a mesma análise para o outro aqui, ó, né, para o meu resistor R3, eu vou encontrar a corrente I3, certo? Ó, justamente aí, ó, o meu V3 é I3 vezes R3. O potencial é o mesmo, 3,6 volts, dividido aí por 30 ohms, vai me dar 0,12 amperes, ok? Então, a gente tem aí a corrente I3. Ou, se a gente quisesse ter usado a lei dos nós para as correntes, né? Uma vez que eu encontrei a corrente I1 e tinha achado quanto valia a corrente I2, eu poderia ter usado aí justamente a lei dos nós, né? I3 é igual a I1 menos I2, para estar achando aí o meu 0,12 ampere. Tudo bem? Beleza, gente? Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Perguntem, galera. Não deixa de perguntar, por favor. Parece fácil, assim, colocando um monte de sinal de menos para lá e para cá, e etc. Sobe e desce aí. Mas se você pegar um circuito complicado aí, com 4, 5 malhas, né? A coisa, um caldo engrossa aí substancialmente, né? Então, dá para complicar um pouquinho. Beleza?
Por que estranho? Eles estão no mesmo potencial, Gabriel. Olha só. É só porque ele não está desenhado aqui, né? Aí fica parecendo que ele não está em paralelo, né? Então, mas o desenho engana a gente, né? A gente tem que olhar a conexão, né? Ó. Então, o B e o C, né, são o mesmo potencial. Então, ó, esse ponto aqui, ele está ligado no B, e esse ponto aqui está ligado no C. Assim como nesse resistor aqui, ó. Esse aqui está ligado no B, e esse daqui, ele está ligado no C. Né? Então, a gente tem o mesmo potencial nos dois. O desenho, às vezes, engana a gente. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado também aí. Certo? Beleza? Essa é a ideia, né? Eu tenho que olhar aonde eles estão conectados, né? Qual é o ponto de conexão. Né? Geralmente, se você tem nós no circuito, né? O nó é sempre aquele ponto aonde a gente está aí com 3 ou mais conexões, né? Esses nós aí geralmente indicam que eu tenho alguma coisa ligada em paralelo. Né? Então, se você tem um nó num circuito, com certeza algo estará ligado em paralelo. Beleza? Certo? Vamos fazer mais um exercício? Vamos lá. Mais um aí para a gente fixar a lei de Kirchhoff. Então, se eu não me engano, isso aqui é um exercício que está na lista 4 aí. Se ele não está na lista, é um exercício bem parecido com ele, tá? Então, vamos lá, vamos resolver o nosso probleminha. Então, aqui agora eu tenho um circuito um pouco mais complexo, ok? Eu tenho 3 baterias e 1, 2, 3, 4, 5 resistores. Né? Então, tá aqui, ó, bateria E1, bateria E2, e eu tenho, ó, resistor R1, resistor R1, resistor R1, resistor R1 e um resistor aqui que eu vou chamar de R2, né? Ah, por que tem um monte de R1? Porque as resistências são iguais, só por isso. Né? Então, o R1 aqui, ele vale 2 ohms, certo? E por que eu tenho 2 baterias Y2? Porque também elas têm aí o mesmo potencial. Né? Então, ambas aí estão valendo aí 6 volts. Certo? Então, é só denominação, né? Em vez de eu estar colocando aí a resistência, o valor da resistência de cada um, está só chamando de R1, R2 aí, Y1 e Y2, embora cada um aí tenha o seu respectivo valor. Vamos lá, né? Como é que eu começo a trabalhar com esse circuitozinho aqui? Né? Ele quer que eu encontre todas as correntes do circuito, certo? Então, são 3 delas, né? No próprio desenho aí ele já indica, né? Ó, eu tenho I1, I2 e 3, então eu tenho que encontrar as 3 correntes. É basicamente a mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior, né? Eu tinha 3 correntes, tinha que encontrar as 3 correntes, aqui a mesma coisa. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, vou apagar os desenhos só para a gente não ficar aí carregando o desenho. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Lei dos nós. Primeira coisa, lei dos nós. Se tem nó no circuito, aplica a lei dos nós. Então, no ponto A. Nesse ponto A, ó, está entrando I1, está entrando I2 e está saindo I3. Ok? Então, eu já posso dizer, ó, que pela lei dos nós, eu já encontrei uma das equações aqui, ó. I3 é igual a I1 mais I2. Tudo bem? Então, essa aí seria a nossa primeira equaçãozinha. Lembrando que eu tenho 3 incógnitas. Para estar resolvendo um sistema com 3 incógnitas, eu preciso ter, no mínimo, 3 equações que não sejam aí combinações lineares entre elas, né? Vocês lembram dessa propriedade aí? Todo mundo fez álgebra linear e passou com louvor? Opa! Não é? 3 incógnitas, eu preciso ter 3 equações, mas, né, porém, contudo, entretanto, dentro dessas 3 equações, elas não podem ser combinações lineares entre si, senão não adianta nada, né? Eu vou ficar achando aí combinação linear, não adianta, né? Eu vou estar só achando que o sistema é aquele SP
SPI, né? O famoso SPI, sistema possível e indeterminado, certo? Porque aí eu tenho aí equações de combinações lineares, né? O nosso sistema tem que ser, no caso, do tipo SPD, né? Sistema possível e determinado, certo? Vamos lá, então. Então, achamos a primeira equação. Aí, agora, eu posso fazer a lei das malhas, né? Eu vou pegar a malha da direita e a malha da esquerda. Então, vamos lá. Malha da direita. Quem é a malha da direita? Essa malha aqui, ó. Então, a corrente I2 passa para a direita aqui. A corrente I2 sobe aqui. A corrente I2 também passa para a esquerda. E a corrente I3 está descendo aqui. Então, o meu giro de malha é aí no sentido anti-horário, tá? Então, pela própria definição aí do sentido das correntes em cada ramo do circuito, já dá para dizer que ela está no sentido anti-horário. Mas antes de eu considerar isso, né, eu preciso fazer aí a polaridade de cada um dos componentes. Então, vamos lá. Nesse resistor Rzinho1 que está aqui, ó, a corrente passa de baixo para cima, então positivo embaixo, negativo em cima. Na bateria, as polaridades já estão definidas. Nesse resistorzinho R2 aqui em cima, passa primeiro na direita e depois na esquerda. No resistor R2 do meio, passa primeiro em cima e depois embaixo. Na polaridade da bateria também já está definida. Então, temos aí a polaridade dos 3 resistores da malha da direita. Então, vamos lá. No giro da corrente, certo? Temos aqui, ó, I2 passando aqui, ó, vezes R1, só que ele está passando do mais para o menos. Então, menos I2, R1. Na bateria, ε2, a corrente está passando do menos para o mais. Então, eu tenho um aumento de potencial, mais ε2. No resistor R1 daqui, ó, corrente I2 passando do mais para o menos. Potencial aqui, menos I2, R2. No resistor R2, certo? Ó, corrente passando do mais para o menos. A corrente que passa nele é I3. Só que o I3, ele é dado como I1 mais I2. Então, já estou colocando aqui, ó, I3 como I1 mais I2. Então, I3, R2, está aqui negativo. E na bateria ε2, ela passa também do mais para o menos, né? Então, a bateria aí sendo negativa. Tudo bem, gente? Por enquanto? Malha da direita, beleza? Alguma dúvida? Certo? Sinais aí? Todo mundo pegou a ideia? Por que eu já substituí direto aqui? I1 mais I2? Certo? É a corrente I3 ali, né? Beleza. Então, agora, malha da esquerda. Na malha da esquerda, nós temos a corrente I3 descendo. I1 para a esquerda. I1 subindo. E I1 para a direita. Ou seja, aqui o giro é horário. Então, posso dizer aqui que aqui estamos fazendo um giro horário. Então, vamos definir a polaridade de cada um dos resistores. Aqui no R2 já está definido, né? Positivo e negativo. Corrente nesse resistor R1 que está aqui embaixo, aqui, ó, passando da direita positivo para a esquerda negativo. Na bateria ε1, né, a polaridade já está definida. E nesse resistor R1 aqui em cima, né, passa primeiro da esquerda positivo para a direita negativo. Tá? Então, temos aí as polaridades definidas. Então, analisando no giro, certo? Ó, no giro aqui, sentido horário, nesse resistor ela passa do mais para o menos, então, menos I1, R1. Na bateria, ela passa do menos para o mais, aumento de potencial, mais I1, ε1. Nesse resistor R1 aqui, ela passando do mais para o menos, então, menos I1, R1. Agora, de novo, no resistor aqui, ó, R2, certo? Passando do mais para o menos. Então, R2, o I3 já foi substituído por I1 mais I2. Né? Então, esse cara aqui é o meu I3, que era a corrente que estava passando nele aqui, I3. E na bateria ε2, né? Também passando aí do mais para o menos, negativo, menos ε2.
Ok. Então, considerando as duas malhas aí, ó, eu cheguei em duas equações. Essa equação aqui para a malha da direita e essa equação aqui para a malha da esquerda. Ah, professor, mas você tinha 3 incógnitas, você encontrou só 2 equações? Pois é, uma das equações eu já substituí, né? Ó, que era o meu I3 aqui. Então, o I3 já foi substituído por I1 mais I2. Então, eu já eliminei uma incógnita. Então, no caso, eu acabei ficando com 2 equações, 2 incógnitas, o que é mais fácil ainda de resolver. Beleza, galera? Tudo bem? Certo? Alguma dúvida? Certinho mesmo, gente? É, Lucas, é assim mesmo. Tem exercícios que eles se autofacilitam. Vamos lá, então. Com agora as correntes, as duas equações, né, ó, definidas ali. Então, ó, sistema de duas equações, duas incógnitas. Ficou aí 8i1 mais 4i2 igual a menos 3 volts e 4i1 mais 8i2 igual a zero. Resolvendo, a gente chegou aqui. Deixa eu jogar o chat um pouquinho para o canto aqui, ó. Aí. Vai encontrar que I1 é menos meio ampere e I2 é 0,25 ampere. O que é isso? Meu Deus, achamos uma corrente negativa, né? Então, o que significa eu ter achado I1 negativo? Né? Tá errado? Tem que fazer tudo de novo? Não, né? Não temos que fazer tudo de novo. A única coisa que está indicando para a gente é que o sentido da corrente I1 está invertido, né? Na real, certo? Ele deveria estar indo nesse sentido aqui, ó. Do que foi fornecido no exercício. Por quê? Por que ele tem que estar no sentido invertido? Bom, se a gente voltar no slide anterior, se você olhar aqui, ó, a bateria E2, ela tem mais potencial que a bateria E1, né? Ó, ela tem 6 volts e 3 volts. Então, na hora que eu olho aqui, ó, aqui as correntes, elas deveriam estar todas saindo aqui. Né? I2 está no sentido certo, positiva. O I3, na hora que eu substituo aqui de novo, eu vou encontrar que ele é negativo. Ele também está no sentido errado. O I3 teria que estar para cima, certo? Então, o correto seria estar subindo o I3 aqui e saindo I2 para cá, I1 para cá. Né? Justamente aí para estar respeitando as baterias de maior potencial, certo? Então, eu precisaria estar corrigindo o sentido das correntes, né? Para estar aí definindo, né, indo de acordo aí com o maior potencial das baterias, né? Mas os valores numéricos, eles estão ok, eles estão corretos, certo? O I1 aí, no sentido corrigido, valeria meio ampere, e o I3, no sentido corrigido, valeria 0,25 ampere. Tudo bem? Beleza, gente? Pegaram a ideia do porquê da corrente estar negativa? Certo? Felipe, Isaac, Leonardo, Maria Júlia, todo mundo entendeu a parte da corrente negativa? Tranquilo, professor. Beleza. Beleza, então tá bom. Certo. Né? Às vezes isso aí pode dar um bug na cabeça, né? Tem que tomar cuidado. Tá? Bom, seguindo então a nossa aula, vamos falar aí de amperímetro e voltímetro, né? O nosso penúltimo assunto aí.
Então, o que é amperímetro e o que é voltímetro? Bom, o nome diz aí, né? Amperímetro serve para medir corrente, certo? Então, geralmente eu coloco esse amperímetro em série no circuito, né? Ele vem representado aí pela letrinha A. Então, esse daqui é o meu amperímetro. Ele tem que estar sempre em série no circuito para estar aí sendo posicionado para obter a melhor medição, né? Ele possui uma resistência interna muito pequena para que não se altere a corrente que passe nele. Então, basicamente aí a nossa corrente ela é aí tensão por resistência, né? Então eu tenho que ter uma corrente, uma resistência interna bem pequenininha, né, para não alterar aí quanto vai passar a corrente nele, né, nesse fio aí. E o voltímetro, ao contrário, né, ele serve para medir diferença de potencial. E ele sempre tem que estar em paralelo no circuito, né? Olha só o meu voltímetro aqui, ó, representado com a letrinha V. Né? Por que ele tem que estar em paralelo? Lembrando da propriedade de resistores em paralelo, o potencial é sempre o mesmo, né? Estou conectado aqui, ó, ponto C, ponto C, ponto D, ponto D. Né? Então, ele em paralelo, ele consegue medir justamente a diferença de potencial em cima do nosso componente eletrônico, ok? E, além disso, ele tem que ter a resistência interna da maior possível para que não se altere a nossa diferença de potencial que eu estou querendo medir. Tá? Então, aí são algumas propriedades aí dos elementos de voltímetro e amperímetro. Já fica a dica que, com certeza, isso aí estará sendo pedido na nossa provinha teórica, né? Ali, propriedades de voltímetro e propriedades de amperímetro. Já fica a dica. Certinho, galera? Beleza? Ok? Vamos então para o nosso último tópico da aula de hoje e também dessa parte 2 do curso, que é o circuito RC. O famoso circuito resistor capacitor, né? Certo? Ou o circuito Rio Claro, ou o circuito Rogério Ceni aí, né? Em homenagem ao Lucas, certo? Certo? Você pensou na cidade, né? Pode ser Roberto Carlos, né? Também aí. Tem vários pronomes aí para RC, né? Mas no nosso contexto de elétrica aqui é resistor R, capacitor C. Beleza? No Rio de Janeiro eles vão ajustar circuito RJ, né? Boa. Vamos lá então. Então o que acontece? Aqui, ó, vamos olhar para esse circuitozinho que está aqui, ó. Então eu tenho uma bateria, um resistor R e um capacitor C. Né? Eles estão em série aqui, certo? Ó, então, vamos lá deixar claro que eles estão em série. Quando essa chave está aberta, né, eu não tenho corrente fluindo aqui, né? Então, a corrente no resistor é zero e a carga no capacitor aqui é zero também. Né? Então, não dá aí, não acontece nada no nosso circuito. A partir do momento em que eu fecho essa chave, aqui, aí sim, aí eu passa a fluir uma corrente aqui, né? Então tem uma corrente no resistor e as placas do meu capacitor, elas se carregam aí mais Q e menos Q, ok? Então, a carga do capacitor aumenta com o tempo, enquanto que a corrente diminui, né? A corrente vai fluir no capacitor enquanto eu estiver carregando ele, né? A partir do momento que esse capacitor está carregado, a corrente para de fluir. Então, vamos só relembrar aí como é que são os potenciais. Né? Então, o potencial no capacitor, ele é dado aí por carga sobre a capacitância, né? VC, Q sobre C. E o potencial no resistor é dado pela lei de Ohm, né? VR aí, I menos R. Então, olha lá. Então, a gente precisa fazer a nossa lei das malhas para estar
encontrando uma equaçãozinha aí para estar resolvendo o nosso circuito. Então, encontrando a lei das malhas, bateria, polo positivo, polo negativo já previamente definidos, né? Se a corrente no resistor está passando da esquerda para a direita, aqui é positivo e aqui é negativo. No capacitor funciona da mesma maneira, né? Onde a corrente chega primeiro é positivo, onde a corrente sai é negativo. O giro da corrente nessa malha é no sentido anti-horário. Então, pela lei das malhas, eu tenho que, na minha bateria, ela passa do menos para o mais, aumento de potencial, mais epsilon. No resistor, ela passa do mais para o menos, então diminuição de potencial, menos VR. E no capacitor, ela está passando também do mais para o menos, então menos VC. Todo mundo igual a zero, né? Que é a somatória aí, a propriedade da nossa lei das malhas. Sendo assim, né? Substituindo aí VR por menos IR e substituindo VC por menos Q sobre C. Okay? E considerando a nossa corrente escrita de maneira diferencial como a derivada da carga no tempo, substituo aqui. Com isso, eu encontro, né, aí o que eu chamo de equação diferencial na carga, né? Equação de carga. É uma EDO. Vocês já viram resolução de EDO? Sabem, já viram equações diferenciais? Então, vocês viram um pouquinho, então dá para... A gente já resolve aqui ela fácil, certo? Então, temos aí uma equação diferencial onde a variável de interesse é o nosso Q, que é a carga, certo? Então, como que eu resolvo uma equação diferencial? Vamos lá, vamos aí à resolução dela. Aqui está o passo a passo da resolução. Opa. Eu posso estar resolvendo de duas maneiras, tá, gente? A gente pode estar usando aí a técnica que o pessoal chama de fator integrante. Vocês já viram isso já? Essa técnica de fator integrante? Já viram o que é um fator integrante? Não lembram? Então vocês não viram a resolução de equações diferenciais. Vocês não viram o fator integrante? Fator integrante é a técnica clássica de resolução de EDO. Né? Pelo menos aí EDOs de primeira ordem, né? Então, eu chamo de técnica de fator integrante. Eu não vou fazer por essa técnica, né? Eu só comentei aí que ela é uma das maneiras aí que a gente utiliza, né? A técnica que eu vou utilizar é uma técnica, eu acho, mais fácil de fazer, né? Embora tem gente que acha que o fator integrante aí funcione bem também. Né? Mas eu uso o que eu chamo de separação de variáveis, ok? Essa é uma técnica aí também clássica, né? Que funciona bem também. Como assim separação de variáveis? Bom, você está vendo aqui, ó, que na nossa equação diferencial, esse é o termo diferencial. Né? Então, esse termo diferencial ele é dq dt. Então, eu teria que separar quem é Q de quem é o tempo. Né? Então, eu tenho que jogar todo mundo que depende do tempo de um lado e todo mundo que depende da carga do outro lado. Né? Essa é a ideia aí da nossa separação de variáveis. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é multiplicar, né? Vou deixar essa carga que está aqui, ó, né? Eu vou multiplicar todo mundo por C. Multiplico por C, multiplico por C, multiplico por C. Para melhorar a cara da minha equação, né? Então, ó, na hora que eu faço a multiplicação por C, ó, que eu cancelo esse C, né? Sobrou RC do lado de cá, junto com o meu termo diferencial. Sobrou Q aqui apenas e sobrou εc desse lado. Então, eu fiz aí apenas um ajuste, né, na minha equação. Dessa maneira, eu passo esse Qzinho para o lado de cá. Ficou εc menos Q.
E o que eu faço agora? Eu inverto, né, a minha equação aqui, ó. Então, esse tinha ficado aqui, ó, RC sobre DT. E aqui ficou εc menos Q sobre DQ. Tá? Eu só inverti a equação para deixar aí os nossos diferenciais na parte de cima. Tá? Então, aqui eu consegui separar, ó, quem é tempo, né? RC é constante, né? Isso aqui é uma constante. Então, resistência, capacitância. Então, não preciso me preocupar aí, já que elas não dependem do tempo, certo? Então, todo mundo que está ali com a variável tempo, as constantes ficaram de um lado, e todo mundo que estava com a variável carga ficou do outro lado, né? Que é essa constante menos a carga, só que essa constante está atrelada junto com a carga aqui, né? Como se fosse aqui 1 menos x dx, né? Essa seria aí a nossa, como se fosse isso. Tudo bem, gente? Até aí? Tranquilo? Todo mundo pegou a ideia do que eu fiz aqui? Separação das variáveis? Certo? Então tá bom. Então o que eu tenho que fazer agora, né? Uma equação diferencial, ela se resolve integrando, né? Então a gente não tem como fugir aí da integração. Então eu preciso integrar de um lado e integrar do outro lado, certo? Do lado do tempo é simples, certo? Na hora que eu integro esse cara de cá, ele vai dar direto aqui, ó, T sobre RC. Tá? Não se preocupa com esse menos aqui não, eu já vou falar dele aqui. E do lado direito, essa integração aqui, ela é necessário que eu faça um passo antes, né? Preciso fazer uma substituição. Então, na hora que eu substituo aqui, ó, vou chamar de U todo mundo que está aqui dentro. Então, U é εc menos Q, fazendo o nosso du dq, né? Vou chegar aí que du é igual a menos dq, certo? Então, du dq, né? Isso aqui vai ficar, derivada de constante é zero, né? Isso aqui vai ficar menos 1, né? Então, fica du igual a menos dq. Ou seja, a minha integração ficou aqui, ó, menos du sobre u. Beleza? Então, esse menos aqui, ó, é o menos que eu já joguei para fora aqui. Tá? Quando você integra esse cara, du sobre u, isso aqui dá ln. Então, tá aqui meu ln de u. Ah, professor, mas e as constantes? Né? As constantes de integração. Então, vamos lá. Vamos falar que eu não disse das constantes. Né? Quando você integra essa equação aqui, você vai ter uma constante, vou chamar de C1, e quando você integra essa outra constante aqui, eu vou chamar ela de C2. Como eu tenho duas constantes, né, eu posso estar agrupando essas constantes, ok? E chamando elas apenas de beta, certo? Então, como ela é constante, uma constante mais outra constante me dá outra constante. Então, eu estou reduzindo, né, todas as constantes aí a apenas uma chamada de beta, que vale para as duas integrais indefinidas. Tudo bem, gente? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Pergunta, galera. Não deixa passar, não. Por favor. Tudo bem, Gabriel? Cordelina? Felipe? Isaac? Maria Júlia? Leonardo? Tudo bem? Tudo sim, professor. Ok. Então, tá bom. Então, o que eu vou fazer agora? Né? O meu U, ele está dentro do LN. Então, eu tenho que tirar esse jovem aqui de dentro. Então, vamos aplicar a nossa exponencial, né, para todo mundo aí. Então, aplicando exponencial para todos os termos, certo? Ó, eu vou aplicar esse termo inteiro aqui, ó, exponencial do lado esquerdo, exponencial do lado direito. Quando eu aplico exponencial do lado esquerdo,
né, eu consigo identificar, né, a somatória dos termos de exponencial como sendo uma multiplicação de termos, né? Propriedade das exponenciais, né, das leis de potência. Então, exponencial de menos t sobre RC vezes exponencial de beta, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever. Deixa eu apagar essa integral aqui. É a mesma coisa que eu estou fazendo isso daqui, né? Exponencial de menos t RC mais beta, certo? Eu posso abrir isso aqui como soma de mesma base, né? Ali, multiplicação de mesma base. Então, exponencial de menos t RC vezes exponencial de beta. Então, eu abro nessa expressão aqui, igual ao U, né, que foi o que saiu aí do meu LN. Essa exponencial de beta aqui, ó, né, exponencial de uma constante é outra constante. Né? Então, eu estou chamando essa outra constante de A. Aqui. Certo? Então, chamei de um A. Quando eu retorno para as variáveis originais, né, o meu U aqui, que era εc menos Q, né, ele está aqui, ó. Então, o U virou εc menos um Q de T, que ele vai depender do tempo agora, né? Então, esse cara é meu U. E aqui o A, que era a minha constante, exponencial de beta, exponencial de menos TRC. Certo? Então, quase chegamos a resolver aí a nossa EDO, né? Só falta eu descobrir quem é essa constante. Então, vamos lá. Vamos descobrir quem é a constante. Eu vou aplicar o que eu chamo de condição de contorno. Né? Então, a minha condição de contorno ou condição inicial diz para mim que no tempo zero, a carga do capacitor é zero. Né? Ele está descarregado. Então, na hora que eu aplico zero aqui, ó, no lugar do tempo, certo? Exponencial de zero, isso aqui dá 1, certo? Essa carga aqui, ela é zero, né? Porque a carga no tempo zero é zero. E aí eu descubro que a minha constante vale εc, certo? E aí eu só substituo, né? Ó, εc ficou aqui no lugar do A. Dessa maneira, eu consigo isolar aí quem é apenas o meu Q de T, né? Ficou εc menos εc que multiplica exponencial de menos T sobre RC, e aí a equação de carga fica εc 1 menos exponencial de tempo sobre RC. Certo, gente? Tudo bem? Então, essa aqui ficou resolvida a minha EDO, né? Encontrei aí qual era a minha equação de carga. Tudo bem? Certinho? Então, beleza. Ok, nem foi tão difícil assim, né? Resolver uma equação diferencial. Né? Logicamente que essa é uma de primeira ordem, né? Ali, se a gente for de segunda ordem, etc e tal, se os termos forem mais complicados, as coisas complicam. Mas essa foi, ó, mamão com açúcar e banana junto, e aveia em cima, e um pouco de açaí também, né? Beleza? Só faltou a calda de chocolate, né? Em cima ali. Então vamos lá, vamos entender essa equaçãozinha aqui, como é que funciona essa nossa carga em função do tempo. Vamos olhar os gráficos dela. Olha só. Então, ó, essa equação em função do tempo, né? Ó, tá aqui, de novo, a equação esmiuçada, né? O que é cada termo aqui. Né? Então, o C é a minha capacitância, o epsilon é a tensão na bateria, né? Força eletromotriz da bateria. O εTRC, né? Esse aqui é o tempo, né? Minha variável temporal. E o RC é a resistência e capacitância. Eu posso estar dizendo que a partir da equação da carga, né? A carga EC, então esse cara aqui é a minha carga final. Tá? Então, as minhas condições de contorno são o seguinte: no tempo zero, a carga tem que ser zero. E no tempo infinito, a carga tem que ser igual à carga do capacitor. Né? Como é que é a carga do capacitor ali, o potencial do capacitor? O meu VC
certo? Ele era aí Q sobre C, né? Só que no tempo, quando nós vimos aí na aula de capacitância, o VC, ele fica igual ao epsilon, que é o potencial da bateria, né? Quando o capacitor está carregado, ele adquire o mesmo potencial da bateria, ou seja, eu posso dizer que a minha carga é o próprio QC, né? Que é o que eu chamo de carga final, ou carga total. Então, essa curva aqui, ó, perceba que ela é uma exponencial, né? Ela começa no zero, e para tempos longos, ela vai tendendo a essa constante EC. Certo? Então, isso aqui é um gráfico não linear, né? É uma curva crescente exponencial. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Então, um capacitor que está sendo carregado se comporta como um fio comum, né? A corrente vai aumentando ali. Após um longo período, ele se comporta como um fio partido, né? Porque aí não tem mais carga passando nele. Certo? Essa carga aumenta exponencialmente com o tempo, tendendo ao valor final aí de QF. Tudo bem? Esse é o gráfico da equação. Na lista de exercícios, na lista de número 4, lá tem um exercício para vocês fazerem os gráficos, desenharem aí em interpretação. Tudo bem, galera? Por que esse cara tende ao infinito aqui? Por que ele vai tendendo a uma constante? Vamos lá entender aqui, ó, rapidinho. Então, se a gente pegar a equação aqui, ó, se o meu tempo é zero, né, zero, exponencial de zero vai dar 1, né, 1 menos 1, zero, zero que multiplica qualquer coisa aqui, zero. Então, a minha carga é zero para o tempo zero, né, justamente aí porque esse termo entre parênteses ele vai se anular. Já se o tempo for infinito, essa exponencial de menos infinito, isso vai para zero. Aí sobra quem? Apenas 1 aqui, que multiplica a carga final, que é o nosso próprio CY aqui, né? Que é o potencial do capacitor. É por isso que eu posso dizer aí que essas condições de contorno funcionam bem, né? Eu só analiso os dois extremos da equação, para o tempo zero e para o tempo tendendo a infinito. E a corrente? Vamos lá. Como é que fica a equação da corrente? Bom, para encontrar a corrente, basta eu fazer o quê? Derivar a equação da carga, né? Então, vamos lá. Eu tenho a equação da carga, que eu acabei de encontrar. Vamos derivar ela aqui, ó. Derivando esse camarada. Ok, ó. Isso aqui eu tenho que fazer aquela regrinha do produto, certo? Então, ficou εc, né? Na hora que eu derivo a cabeça da exponencial, né? Vai ficar aqui, ó. Vamos fazer com calma aqui, ó. εc, que multiplica a exponencial de menos TRC. Né? O 1 é constante aqui também, então ele vai para zero. Mas na regrinha do produto aqui, na distributiva, ele continua. Vezes a derivada da interna, né? Aqui é um menos aqui. Menos R1 sobre RC. Então, esse menos se cancela com esse menos aqui. E os Cs também vão embora. Né? Então, isso aqui ficou epsilon sobre R exponencial de menos TRC. Esse epsilon sobre R que está aqui, ó, pela lei de Ohm, ele é uma corrente, que eu vou chamar de corrente I0. Tá? Então, temos aí a nossa corrente inicial. Então, qual que é a ideia? Olhando de novo as condições de contorno, para o tempo T0, né, se eu coloco um zero aqui no lugar do tempo, essa exponencial tende a 1, né, a minha corrente é igual a I0, que é epsilon sobre R, que é a corrente total. Ok? Se o meu tempo vai para infinito, okay? Então, para infinito, essa exponencial aqui vai para zero, a minha corrente vai para zero. Por que a corrente vai para zero no tempo infinito? Porque aí o capacitor já ficou carregado. Com o capacitor carregado, ele funciona como se fosse um curto-circuito no meu circuitinho. Né? Ele não deixa passar corrente. Então, a corrente vai tendendo a zero. Né? Ela é uma curva
que diminui exponencialmente com o tempo. Então, ela está aqui, ó. É uma exponencial negativa, né? Ó. Tudo bem, galera? Beleza? Certinho aí, todo mundo? Ok. E o potencial no capacitor? Como é que funciona o potencial? Bom, o potencial, né, ele diz aí que a expressão dele é Q sobre C. Então, se eu pego a expressão da carga e substituo aqui, ó, eu consigo cancelar a capacitância e o meu potencial fica com essa cara aqui, ó. E 1 menos T sobre RC. Certo? De novo, para o tempo igual a zero, esse potencial é zero, porque o capacitor está descarregado. E para tempo infinito, esse VC é igual a um V máximo, que é o próprio potencial da bateria, né? Uma vez aí que o capacitor, quando carregado, ele possui o mesmo potencial da bateria. Então, ele vem aqui, ó, crescendo, né? Ó, essa curva ficou feia. Mas ele vem num crescimento exponencial, né? Até atingir ali uma saturação aí perto de V máximo, né? Para tempos aí tendendo ao infinito. Então, esse é o meu potencial, uma vez que carregado o capacitor, ele possui aí o mesmo potencial da bateria. Beleza? E vocês estão vendo aqui, ó, que estou chamando aqui um tal igual a RC, Rogério Ceni, salve o São Paulo, por favor, né? O que significa esse tal igual a RC, né? Isso aí eu chamo de constante de tempo, né? Então, a minha constante de tempo, tal igual a RC, certo? É a que eu chamo de cabeça da função exponencial. Essa cabeça da exponencial, ela tem que ser um número puro, né? Lembrando aí que a função exponencial, ela não pode ter uma dimensão, certo? Ela tem que ser aí um número puro. Se você pegar aqui, ó, o Ohm vezes Faraday, que é as grandezas físicas, né, que interpretam aí capacitância e resistência, isso aí, na hora que eu faço uma análise dimensional, ela fica em segundos, certo? Então, fica menos T sobre tal, né? Segundo sobre segundo, cancela, eu tenho um número puro. Então, eu chamo aí esse tal de RC, que é a minha constante de tempo. O que acontece nessa constante de tempo? Aí, né? O que acontece no tempo característico tal igual a RC? Quando você substitui aqui, ó, né, o RC fica RC sobre RC, que é 1. Né? Então, eu tenho um exponencial de menos 1 aqui. Essa exponencial de menos 1, ela dá, se você bater na calculadora aí, né, ela vai dar aproximadamente aí 0,27, né? Que onde você subtrai 1 aqui ainda vai dar 0,63 exponencial, EYC, né? Ou seja, durante a primeira constante de tempo, a carga do capacitor aumentou em 63% saindo do zero. Né? Essa é a ideia. Então, dependendo do valor da sua constante de tempo, você já tem aí um carregamento de 63%, que é o que está acontecendo aqui, né? Ó. Então, ó, já dá 0,63 também do meu V máximo. Então, a partir dessa constante de tempo RC, tem o 0,63, passando duas constantes de tempo, eu vou estar chegando já quase, e 3 constantes de tempo eu já vou estar quase aí carregado, né? Então,
ela serve aí justamente para a gente medir o tempo, né, de carregamento, o tempo de carga do capacitor, em termos da resistência e em termos da capacitância do meu circuito. Então, quanto maior for esse tal aqui, ó, mais tempo se leva para carregar o capacitor. Beleza? Ele é só um parâmetro, né? É como se eu estivesse parametrizando a minha equação aí, né, da carga, em termos do tal, em termos de RC. Ele é basicamente aí uma parametrização. Beleza, galera? Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Questões? Comentários? Sugestões? Beleza. Então é isso. É mais fácil que perder o título do brasileiro, né? Olha, hein? Olha que eu não fiz a prova ainda, hein? Se o Palmeiras perder a Libertadores, vou fazer a prova no sábado, depois da final lá, né? Se ganhar, aí a prova vai estar bem fácil. Se perder, aí... Ixi, 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 ixi. Né? Vou fazer a prova depois da final, hein? Cuidado, hein? Beleza? Então, a gente terminou o conteúdo da parte 2 aqui. Concordo. Rony Rústico. Aqui ficou alguns exercícios para serem entregues aí de frequência, né? Na semana que vem, na quinta-feira, no dia da prova, né? Na verdade. Então, temos aqui esses exercícios aí para serem entregues lá no dia 4, contando aí como exercícios de frequência. Tudo bem, gente? Tranquilo? Gabriel, o pessoal aí vai ficar se remoendo, né? Eu também estou achando isso. Estou confiante. Beleza, galerinha? Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo, professor. Nenhuma. Tá bom. Valeu, então. É isso, É então, nóis. galera. Vamos Finalizamos ser o campeão conteúdo aqui. sábado, hein? Valeu. Vamos ser sim. Na terça-feira a gente faz uma aula de dúvidas aí, caso alguém tenha alguma dúvida, né, sobre o conteúdo que ficou aí dessa parte 3, parte 2, desculpa. Aí a gente faz uma aulinha de dúvidas. Beleza? Então, estamos aí. Um Tchau, abraço. tchau. Boa. Tudo de bom, boa semana. Fechou. Até mais, gente. Se cuidem aí. Tchau.